seguimos aqui na análise dos crimes contra o patrimônio, especificamente ainda no crime de furto. Veja só, então nós falamos sobre a figura do caput, show de bola. Nós falamos sobre a figura prevista no parágrafo 1º, que consiste na causa de aumento de pena causa de aumento de pena em razão do repouso noturno. No parágrafo 2º nós falamos do furto privilegiado, tranquilo, que é aquela condição em que é pequeno o valor da coisa, e o agente também é primário, aí nós temos lá 3 possibilidades de benefício ao agente, ou substitui a reclusão pela detenção, ou reduz de 1 a 2/3 a pena, ou aplica somente a multa. Vimos o parágrafo 3º, falamos do parágrafo 3º sobre as causas de equiparação, então a gente bate um chequezinho aqui em todos eles, e agora nós vamos estudar neste bloco de maneira bem específica e detalhada o parágrafo 4º, que traz as hipóteses de furto qualificado. E de antemão, antes de nós analisarmos especificamente essas hipóteses, eu quero trazer uma observação para o seu estudo, tá? Olha só, um tema que é adorado, que o CESP ama de paixão. Quando se fala do furto qualificado, a questão vai querer saber se existe a possibilidade da compatibilidade do furto qualificado com a figura do privilégio. Por muito tempo, e se você assistiu ao bloco anterior, você vai ver que tem essa orientação, por muito tempo prevaleceu de que não, por conta de uma questão topográfica. Opa, se o privilégio aparece antes das qualificadoras, ele não teria aplicação em razão da gravidade destas qualificadoras. Mas olha só, o trabalho dos tribunais nesse aspecto foi tão grande que tornou-se necessária a edição da súmula 511, do STJ, no sentido de que, presta atenção, no sentido de que é compatível o privilégio, desde que com as qualificadoras de ordem objetivas. Então, olha só, o privilégio ele vai ser compatível desde que com as qualificadoras que tenham natureza jurídica de ordem objetiva. O privilégio por si só, olha só, vamos colocar aqui, ó. O privilégio ele é uma causa que está relacionada às circunstâncias pessoais do agente. Portanto, o privilégio é subjetivo. As qualificadoras, vou dizer aqui que como regra, são todas de ordem objetivas, que são aquelas que indicam os meios ou modo de execução. Mas nós temos uma exceção. Em regra, todos são objetivas, exceto o abuso de confiança. Então, o privilégio ele não se aplica para o furto praticado com abuso de confiança, que são as situações que a gente já vai ver na sequência. Então, deixa eu só deixar aqui marcadinho para que você consiga identificar. Então, é compatível o privilégio com as qualificadoras de ordem objetivas. Isso está ilustrado na súmula 511 do STJ. Show?
Vamos avançando. E para o furto qualificado, aplica-se o princípio da insignificância? Será? Eu vou trabalhar aqui com a jurisprudência amplamente majoritária. E a regra é que não haverá possibilidade de aplicação, justamente pela forma como a conduta é praticada, que afasta daí o regramento lá da mínima ofensividade da conduta. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com as qualificadoras em espécie. Qualificadoras em espécie. E a gente já vai para a primeira, que é a destruição ou rompimento de obstáculo. Olha só, essa primeira qualificadora aqui, ela consiste em você destruir, inutilizar ou tornar inefetivo qualquer tipo de obstáculo que seja externo ao bem, subtraído. Então, esse obstáculo deve ser exterior à coisa, ou seja, ele não pode pertencer ao objeto. Então imagina o seguinte, aqui a gente tem situações bem particulares. Se você vê uma bicicleta amarrada num poste, você chega e tira o cadeado a partir de técnicas sorrateiras de serramento. Você cerrou a corrente, você rompeu aquilo que protegia o bem para subtrair a bicicleta. Tem rompimento de obstáculo nesse aspecto? Com certeza sim. Se você vai invadir um local e você quebra a parede, você faz um rombo na parede para entrar, você rompeu um obstáculo? Sim, existe essa situação. Agora, cuidado, pelo amor de Deus, com o seguinte, e é aqui que fica fácil para você errar. Se existir a destruição de algo que pertença ao próprio bem, não haverá incidência desta qualificadora. Então, por exemplo, se você quebra um vidro de um carro para subtrair o carro, não tem a figura da qualificadora. Por quê? Você não rompeu nenhum obstáculo, porque o vidro é inerente ao próprio objeto, ao próprio veículo. Tranquilo? Outra situação. Se você quebra o vidro do carro para subtrair o aparelho de som ou para subtrair uma bolsa, um notebook, qual que era o seu objetivo? Notebook, som ou bolsa. Nesse caso, você quebrou o vidro do carro para acessar ao bem. Nesse contexto, temos sim a presença da qualificadora. Beleza? Existem alguns julgados ainda que estabelecem, que trabalham com a ideia de que a ligação direta seria também considerado um rompimento de obstáculo. Tranquilo? Vamos para frente? Vamos trabalhar agora com o inciso 2 do parágrafo 4º. Quando acontece o abuso de confiança, vamos colocar todas as hipóteses aqui. B. Abuso de confiança. Quando houver escalada, quando houver destreza e quando houver fraude. Com relação ao abuso de confiança, nós já falamos que essa qualificadora aqui, ela é de ordem subjetiva. Então, o que acontece? O abuso de confiança é quando o furto ele é praticado e o indivíduo se vale de uma especial relação de confiança com a vítima. Beleza? Então, é preciso que a vítima deposite uma especial confiança no autor do fato para que caracterize-se este abuso. E aí eu quero colocar aqui como observação o seguinte:
A mera relação de emprego, a mera relação empregatícia ou relacionamento eventual, não são aptos para caracterizar o abuso de confiança, tá? Não são aptos. É preciso que exista uma especial relação de confiança entre a vítima e o agente que praticou a conduta. Fique esperto. Tem um bizu reto aqui para te ajudar a definir quando é abuso de confiança e quando não é. Imagina numa relação de emprego, uma empresa lá com 50 funcionários. E aí um dos funcionários subtrai o celular do chefe que ficou sobre a mesa do refeitório. Beleza? Eu te pergunto, nessa situação tem abuso de confiança? Respondo, não tem. Por quê? Qualquer um daqueles 50 funcionários poderia praticar o fato da mesma forma. Então esse é o bizu. Se qualquer pessoa, se qualquer funcionário nas mesmas condições poderia ter acesso ao patrimônio, não tem a presença da qualificadora. O abuso de confiança ele vai se materializar quando aquela pessoa, só ela, poderia ter acesso ao bem. Então você imagina que um funcionário do RH, que é o responsável pelo cofre da empresa, que ele subtrai dinheiro que estava no cofre da empresa, ou mais, no cofre particular do dono, do proprietário da empresa, porque era a pessoa de confiança para trabalhar com as finanças. Nesse caso, tem abuso de confiança porque havia essa especial relação de confiança entre os agentes. Então, se a questão que você for enfrentar trabalhar com o tema valendo-se da especial relação de confiança, tem abuso de confiança. Se não tiver claro essa situação, essa relação entre os agentes, não haverá. Beleza? Tranquilo? Bora lá? Escalada. A escalada pressupõe você transpor obstáculos. Pressupõe a transposição de obstáculos para que o indivíduo tenha acesso ao bem. Então o indivíduo, por exemplo, escalou uma casa, subiu no muro, subiu no telhado, foi lá em cima, entrou na casa, subtraiu um notebook. Teve escalada. Se o indivíduo cava um túnel, também é considerada esta qualificadora, beleza? Pular um muro pequeno, pular uma mera cerca por si só, não. Nós precisamos que o agente empreenda esforço físico para conseguir acessar o bem. Beleza? Então a gente deixa, né? A gente deixa aqui no campo da observação que essa transposição de obstáculo pode ser também considerado um túnel. Cavar um túnel pode ser considerado um dos mecanismos da escalada a partir de uma interpretação extensiva. Olha que louco. Destreza. A destreza, ela consiste no que alguns têm muito, né? Que é a chamada habilidade manual. Então o indivíduo tem as mãos leves e ele consegue manipular, consegue bater uma carteira, consegue tirar um relógio da pessoa sem que ela perceba. Se você já assistiu aquele filme Truque de Mestre, tem lá numa das primeiras cenas um dos indivíduos que faz truques de mágica, ele vai lá, pede para a pessoa escolher uma carta, enfim, ele tira relógio, tira o celular. É o batedor de carteira salafrário. Tá aqui, ó, é a destreza, beleza? E a fraude, o furto praticado mediante fraude, que consiste naquele furto que o agente, ele aplica Não, vamos colocar a fraude aqui de outra forma. O indivíduo, ele pratica o fato de maneira a diminuir a vigilância
a vigilância sobre o bem. Ele pratica a conduta de maneira a diminuir a vigilância sobre o bem. Ele aplica um recurso e ele diminui o grau de vigilância sobre aquele bem. Tranquilo? Dá um exemplo, professor. Na hora, você imagina que um camarada, ele veste uma roupa de uma operadora telefônica e ele chega até a casa de uma senhora. Ele bate lá: oi, dona Bastiana, tudo bem? Será que eu poderia fazer a troca do seu modem? Porque já está na hora, sua internet está muito desgastada. E ele, o agente, ele está praticando essa conduta no intuito de subtrair patrimônio da nossa amiga veinha. E ela fala: claro, meu filho, entra aqui, vem cá, que você pode trocar. E aí o indivíduo está lá simulando a troca do modem, e aí ele fala para a dona Bastiana: ô dona, tem como a senhora me arrumar um copo d'água? A dona Bastiana é muito boazinha, ela vai lá e vai buscar o copo d'água. Nesse meio tempo, percebam, ele já aplicou um artifício ardil aqui e diminuiu a vigilância sobre os bens ali que compunham a residência. Nesse meio tempo, enquanto a dona Bastiana vai buscar água, ele vasculha ali, ele encontra um notebook, ele encontra um celular, ele encontra uma quantidade em dinheiro na carteira da vítima. Nesse caso, ele diminuiu a vigilância sobre o bem subtraído, é furto mediante fraude. Tranquilo? E claro, né, que você não vai confundir essa conduta com o estelionato. Porque lá no estelionato, o indivíduo induz a pessoa a erro para que ele receba de maneira voluntária, né, ou a partir do erro, para que ele receba diretamente da vítima o patrimônio. Aqui não, no furto pela fraude tem subtração. E aqui, no estelionato, o indivíduo induz a erro para ter vantagem indevida. Então, em tese, essa vantagem ela é entregue pela própria vítima. Tranquilo? Beleza? Vamos avançando aqui para o inciso 3, mas que já é nossa sexta hipótese, que é emprego de chave falsa. Aqui a gente tem lá, né, chave micha, aquela chave que abre qualquer coisa. Mas aqui, para configurar o uso da chave falsa, não é preciso que o objeto que será aplicado como chave falsa, que ele tenha aparência de chave. Pode ser qualquer instrumento utilizado com esta finalidade. Pode ser um clips, pode ser um grampo de cabelo, enfim, qualquer coisa que for utilizada. Pode ser uma chave de fenda. Quando eu fiz minha carteira, um dos meus primeiros carros era um Gol quadrado. Nunca vou esquecer dele. A placa dele era BOD. Era o bodão. Não lembro dos números agora. 9164, acho que era alguma coisa nesse sentido. Tinha meu golzinho quadrado a álcool, de manhã não pegava, tinha que puxar o afogador. E um belo dia eu perdi a chave daquele troço. Falei: ai Jesus, e agora? O que eu faço? Como é que eu ligo ele? E esse carro ele era maravilhoso. Por quê? Dava para ligar com a chave de fenda. Dava para abrir com a chave de fenda. Dava para dar partida. Era uma benção. Tudo se resolvia com a chave de fenda. Se o indivíduo me subtrai o carro com o uso de uma chave de fenda, pode ser classificado como um furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Beleza? Tranquilo? Sei que sim. Nós temos aqui a nossa próxima hipótese, o concurso de duas ou mais pessoas. Aqui simples, né, senhores? Por quê? Se você tem mais de uma pessoa agindo, praticando o núcleo da conduta com unidade de desígnios, imaginando a prática desse fato em conjunto, nós teremos aqui o furto qualificado.
E se um dos indivíduos for inimputável? E se um dos indivíduos é menor de idade? Ainda assim, haverá a ocorrência de furto qualificado, tá? Mesmo que um dos indivíduos aí seja menor. E sem prejuízo aí do camarada responder também em concurso material com o crime de corrupção de menores. Tranquilo, beleza, beleza pura, fácil, fácil, fácil. Vamos para frente. Vamos seguindo. Olha só, agora eu quero que você tenha cabeça boa. Porque do parágrafo 4A para frente, a gente vai trabalhar com bastantes situações novas, tá? Então, olha só, eu quero que você veja o parágrafo 4A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, aqui a gente está falando do furto com emprego de explosivo. Então, os indivíduos que destroem caixas eletrônicos, eles respondem aqui, ó, pelo parágrafo 4A, furto com emprego de explosivo. O que você vai lembrar? Olha só, você vai lembrar que esse crime aqui, ele migrou para a condição de crime hediondo. Olha que louco! O furto com emprego, você usa o explosivo para conseguir acessar a coisa. É tipo um rompimento de obstáculo com o uso do explosivo, só que ele é mais específico. Nesse caso, o crime é hediondo. O roubo nessas mesmas circunstâncias não é hediondo, ele não foi inserido lá no rol da Lei 8.072. Então fica ligado, porque você fala, pô, crime hediondo é aquilo que é mais grave. O roubo é mais grave que o furto. Então roubo é hediondo, furto não. Nesse caso, contrário. O furto com emprego de explosivo é hediondo, o roubo não. Beleza? Vamos lá, parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado. Então aqui, se houver a efetiva transposição de fronteiras, nós temos furto qualificado. Beleza? E se um carro é subtraído no estado lá de Goiás e é colocado e é levado para o Distrito Federal? Como o Distrito Federal é essa entidade sui generis, não recebe naturalmente a alcunha de Estado, não haverá incidência da qualificadora, tá? Se o bem for subtraído, estou dando exemplo aqui do carro, né, que é a hipótese específica. Se há subtração de veículo que sai do Distrito Federal e entra para outro local, daí haverá a incidência da qualificadora, beleza? Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. O que é um semovente domesticável de produção? É a galinha, é o boi, são todos aqueles animais que conseguem se mover por força própria, são domesticáveis porque eles são trabalhados lá e para fins de produção. Se houver a subtração de um gatinho, do cachorrinho, do lagartinho, não haverá o furto qualificado. Aqui tem que ser semovente domesticável de produção. Ainda que picoteado, ainda que você chegue lá para subtrair o gado, isso aqui aconteceu há um tempo atrás na fazenda de um amigo meu, os camaradas chegaram lá na madruga, pegaram um boi, sangraram ele, fracionaram, levaram só as partes tops do boizão, deixaram lá a buchada, deixaram o esqueleto, tudo largado às traças. Nesse caso, furto qualificado, mesmo que o agente picoteie, fracione o animal em partes e o leve embora. Beleza? Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios, que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Ai, professor,
essa hipótese aqui não é a mesma do parágrafo 4A? Calma, meu filho, não é, não é. Lá no parágrafo 4A, há o emprego do explosivo para você acessar o bem que será subtraído. Aqui no parágrafo 7º, a subtração é da própria substância explosiva. Tá? Então aqui você entra num determinado local e subtrai a substância explosiva ou acessório que permita você fabricar montagem ou emprego de algo, de substância que seja explosiva. Então no parágrafo 4A, você usa o explosivo para furtar. No parágrafo 7º, você subtrai o explosivo ou acessório que permita a sua confecção, beleza? Esse parágrafo 7º, por mais semelhante que você ache com o parágrafo 4º, ele não é hediondo. Tranquilo? Beleza pura? É isto aí. E aí a gente arremata aqui falando do furto de coisa comum, olha só. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, coisa comum. Então, essa situação aqui vai ser aplicada lá para situações envolvendo condomínios, condomínios edilícios, em que você tem herdeiro, que você tenha, coerdeiro, sócio ou condômino. E aí você tem lá um banco que pertence ao condomínio, você tem a geladeira que pertence ao condomínio e tudo mais, tá? Mas aí olha só, primeira coisa, aqui somente se processa mediante representação, tá? Então é uma ação penal pública condicionada, né? Daí você vai lembrar aqui, ó, vamos puxar aqui embaixo, a regra no furto é de ação penal pública incondicionada, tá? Então, para as hipóteses de furto tradicionais, ação penal pública incondicionada. No furto de coisa comum, nós teremos ação penal pública condicionada à representação. Aí olha o parágrafo 2º. Não é punível a subtração da coisa comum. Não é punível a subtração da coisa comum fungível. O que é fungível, Lucas? É aquilo que pode ser substituído, cujo valor não exceda a quota parte a que tem direito o agente. Então, no caso de um indivíduo que mora num prédio, lá no condomínio, e ele subtrai um fogão, sei lá, estou dando um exemplo. O que a gente precisa analisar? O valor daquele bem subtraído, a gente precisa analisar o valor total do imóvel e a gente precisa avaliar qual é o percentual, qual é a fração ideal que aquele indivíduo dispõe daquele bem. Então, se você mora num prédio, você tem a matrícula do imóvel lá, você vai ver lá, esse indivíduo aqui é proprietário da fração ideal de 0. Aí, quando você tem a estimativa do valor total do prédio, e quando você calcula o valor da sua fração ideal, se o valor da sua fração ideal não excede, se o valor da sua fração ideal, melhor dizendo, o valor da sua fração ideal é maior do que o valor do bem que você subtraiu, você não será punido. Tranquilo? Beleza? Olha que beleza, maravilhosa. Que coisa top. E com isso, nobre amigos, fechamos aqui a análise do furto qualificado. E ainda de lambuja, matamos o furto de coisa comum. Beleza? Valeu, arrematamos aqui a primeira parte dos crimes patrimoniais. Fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau!